Fala aí pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal do MISP, Movimento Igreja Sem Política. Um abraço a vocês, Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui pelo canal e obviamente também o nosso trabalho dedicado a essa educação sobre o tema política na igreja. Hoje eu vou seguir aqui com uma observação com vocês, uma reflexão, porque todos sabem que nós acompanhamos, digamos, o andar da carruagem desse Jesus político e tentamos identificar inúmeras contradições, em apelos, discurso, ou até mesmo sobre isso, o conceito ministerial cristão que se direciona a ser político. Bom, então a gente vem trazendo essa hermenêutica e, obviamente, esses contrastes para fazer você entender que o nosso objetivo aqui no movimento não é impedir o político de ser político, ou Estado de existir ou exercer a sua jurisprudência, mas defender a Igreja de Cristo, porque ela existe para Ele, e quando funciona, funciona para cumprir pautas e propósitos que Ele ordenou, que Ele estabeleceu. Então é bem diferente, nós não estamos aqui para discutir política, nós estamos aqui exatamente para defender a fé e a obra dele, e inclusive isso, que a igreja seja exclusiva e fiel a Ele, que é o mínimo, Então meu tema com vocês hoje aqui é a direita evangélica. A gente se direciona um pouco a falar mais dela agora do que da esquerda. Por quê? Porque a direita evangélica ela vem, diríamos, abusando mais ainda disso que nós condenamos aqui, o uso da igreja para fins não justificados. Aí entra a Michele Bolsonaro, que talvez possivelmente venha a ser uma futura candidata a alguma coisa na política, e em discurso em Salvador, Bahia, ela se posicionou a chamar a esquerda política de inimigo maldito e inclusive dizer que ela está sendo usada pelo mal, segundo ela, a esquerda, ok? E a razão disso, a agenda é anticristã, porque 3 dias antes foi feita essa declaração por ela, a declaração foi feita 3 dias depois do STF discutir a descriminalização das drogas. E lembrando que eu venho dizendo sempre a vocês que essas pautas liberais e imorais não é partidária, não é política, ela é da ONU e nem do judiciário, que alguns falam que é do STF. A STF só está lá para cumprir o protocolo. Essa pauta, essa proposta que a direita está querendo usar para se eleger é da ONU, isso tem que ser discutido em fórum internacional. Bom, eu não vou entrar muito nesse ponto, que não é meu propósito com vocês aqui, mas eles sabem disso. Mas tudo que eu falar aqui vai explicar para vocês o interesse de querer gerar esses debates, essa confusão toda e jogar essa cortina de fumaça, Que é mais ou menos o que a direita e quando não a esquerda faz. Mas vamos lá. O Movimento Igreja Sem Política, o Movimento MISP, visa representar e honrar 3 aspectos da hermenêutica teológica, escriturária e sagrada. São 3 principais e básicas, ok? A identidade de quem tem a autoridade teológica, e isso é prerrogativa messiânica e sai do Messias. O veredito da fé, a palavra inicial e final da fé, a palavra correta e certa da fé, ok? Segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, chave de pré-ordenação e definição, que é provida diretamente pelo Cristo, sendo ele a autoridade, a atividade ou a causa mais suficiente do que a razão, ou seja, ali ele assume a autoridade na igreja, dizer para a igreja o que é certo e o que é errado. A causa instrumental do dever é ele, tem que ser identificado nele, e nele está uma causa mais suficiente ou acima do que a opinião e do que a razão. Ali, na sua visão orgânica, material de fé, o que ele foi como verdadeira humanidade, Ali ele assume ser o método, o princípio, o sistema, a interpretação, a inspiração e a produção. Jesus reina em todos esses aspectos aqui, não é Paulo, não é João, não é Mateus, não são tipos ou antítipos ou personagens, é ele, a unidade instrumental ou o padrão instrumental do que nós queremos chamar de ministério. Aí vem o terceiro aspecto, que é esse modelo de governo eclesiástico que Jesus instituiu ali, na sua experiência messiânica, formado por homens que ele escolheu a dedo e os preparou pessoalmente para exercer o que a gente chama de igreja, ok? A primeira comunidade e a comunidade primitiva. Ali dentro dessa célula de discípulos e apóstolos, nós vemos uma atividade de igreja ali padronizada. E quais são os elementos
básicos daquela igreja depois que Jesus a instituiu por homens que ele escolheu: progresso, continuidade e preservação da obra de Cristo. São três elementos que estão ali na atividade daquela igreja, que não se partidariza, que não busca alianças políticas ou usa o Estado, coisa do tipo, ok? Então aquela igreja não fechou para nós, porque ela não é vista dentro de uma concepção materialista, mas dentro de uma concepção de atividade ministerial. Ela serve de padrão para as demais igrejas, por quê? Porque ela é um padrão histórico, como também ininterrupto, não se acaba, é uma linha contínua de ação, por isso a continuidade de Cristo, o progresso de Cristo, como também a sua preservação. Bom, nesta linha de pensamento ou princípios hermenêuticos surge uma observação que eu venho falando em todos os vídeos. Neste fundamento histórico e levando em conta tudo isso que eu falei, não está presente na obra do Cristo, como também da primeira igreja, a visão teocrática. Não existe ali o sistema político-religioso, não há pastor político, não há ministério cristão político. Ponto. A definição teológica que se houver aqui alguma quebra de uma dessas unidades e atributos de revelação da parte do Cristo e da primeira igreja, no que nós estamos vivendo aqui agora como experiência cristã, o resultado e o fator da graça de Deus vai ser comprometido na minha vida e na tua vida e nessa igreja atual, ok? Configura a fraude processual. Jesus falou, abriu o caminho, abriu a porta, muita gente vai entrar, mas ninguém vai se salvar. Então a observação que eu faço nessa hermenêutica é, se o plano não estiver organizado e planejado como foi visto em Cristo e na primeira igreja, tendo em vista que foi Jesus que instituiu diretamente, nós temos uma fraude processual configurada. Que quer dizer, vocês podem até fazer, mas Deus não vai honrar. Vai jogar todo mundo na rua em defesa de um partido, em defesa de um lado político, vai levar a igreja para as ruas, para esse apelo popular, para esse objetivo de representar igreja e Estado, ótimo. Só que vocês não vão ser honrados. Ponto. É o que está acontecendo. Está todo mundo lá enxugando gelo. Porque Deus não vai operar pela igreja hoje de uma forma diferente do que foi no Filho e na igreja lá atrás. Só imbecil que acredita nisso. Ok? Por isso existe pastor para bode. Esse é o detalhe. Mas vamos lá. E isso que eu estou falando básico aqui. Tá? Aí quando a gente vai em busca desse fenômeno de unir o Estado e a igreja, ou o Estado e a religião, o autor disso, ou a origem disso, não é evangelho. Aí dentro da história, existe ali quem são os autores, ou a raiz da origem desse pensamento. Vamos unir religião e Estado? Vamos unir a igreja e o Estado? Tá. Esse mecanismo, o sistema político religioso, a sua identificação, sai de um mecanismo usado para emancipar um único poder e ordem humana, uma dinastia imperialista, acasalada, feita de oligarcas mais sinarquia, cujo base é ateísta e possivelmente também comunista, tá? Que tudo indica que é o que a ONU, na verdade, está assumindo ser politicamente. Bom, então, essa engrenagem de unir igreja e Estado, essa engrenagem existe para favorecer os protocolos que definem uma ordem mundial para a raça humana. Ok? Que é dessa engrenagem e mecanismo que sai essas três modalidades políticas que foram criadas por um único poder, que é um paradoxo. A moderna liberal, a aristocrata radical, como também a socialista comunista, que vocês chamam de esquerda e direita, ok? Isso está nos autos. Uma pessoa que tratou a respeito disso aí foi o Gustavo Barroso, que era um pouco antissemita, aliás, mas ele que teve seus livros condenados pela maçonaria, porque há muita coisa que ele fala lá, com autobiografia e biografia, que relata exatamente como que esse sistema de oligarcas ou oligarquias, ele funciona favorecendo exatamente tudo isso, que é estabelecer uma ordem mundial feita de uma minoria elitizada, vamos dizer assim. Eu tenho dado essa pauta lá, na verdade, em 10 minutos, quem quiser passar por lá, para se aprofundar um pouco melhor, mas eu achei interessante tocar nesse assunto, porque esse paradoxo político que eu estou dizendo aqui,
Tá? Se tratam de três modalidades, a direita, a esquerda e o centrão, de três modalidades que servem um único poder. É um teatro isso aqui. A política existe para quebra de livre-arbítrio, para programação. É isso que existe. A política funciona para programar as pessoas a pensar de uma forma condicionada e subjugada por esses interesses. Inclusive eu fiz lá no Verdade Desse Minuto um vídeo sobre a questão das teorias e ideologias, como que funciona o interesse disso, de que as pessoas entrem dentro desse labirinto de ideias para ficar discutindo entre si, coisas que na verdade não funcionam. Mas vamos lá. Detalhe aqui é que dessas três modalidades que saem desse eixo, ou dessa engrenagem, surge uma para nós aqui, que é por causa que eu vou citar a esposa da Michelle Bolsonaro. Uma das modalidades que é a aristocracia radical, que é a aristocracia cristã, que seria representada por uma parte desses intelectuais, que serviriam de chave de ativação revolucionária a serviço deles. E como funcionaria essa engrenagem da aristocracia cristã, segundo os protocolos da nova ordem mundial ou daqueles que criaram política, tá? Esse sistema, ou forma religiosa cristã, deveria ser política e com definições de obediência protocolada pelo protestantismo e reforma inglesa e francesa, que é de lá que surge esse braço institucional, corporativo, político, feito de cristãos, com esse interesse de gerar, vamos dizer assim, manifestos de criação de escolas, centros educativos e peregrinar ideias revolucionárias e moralistas como teológicas, e a princípio quem iniciou isso foi Lutero e Calvino, ok? Bom, qual é a base da aristocracia cristã no início desse processo que eu estou me referindo aqui, que foi uma chave de ativação de emancipação institucional para a maçonaria isso aqui, tá? Cujo pilares era moralidade, intelectualidade, ética e institucionalização, a reforma das coisas, né? A base desses intelectuais era feita de homens católicos, protestantes, maçônicos, anticlericais. Isso está na história. Então, eles criaram uma coisa, protocolaram a atuação disso, e isso está registrado dentro da história, que segue para nós até o dia de hoje com esse mesmo objetivo. Eu já vou explicar o que eles querem, na verdade, criando essas vertentes, ok? Então temos uma vertente aqui, que eu vou me aprofundar nela para chegar na Michelle, que ela está dedicada a querer introduzir a ideia de que ela existe para garantir a moral, ok? Por meio de institucionalização, escolas, discurso, ensinos, conteúdo e coisa do tipo. Mas é tudo uma coisa só. A esquerda e a direita aqui é uma coisa só, está financiada pelo mesmo poder. Mas vamos lá. Qual o pensamento teológico institucional revolucionário desta chave de ativação para a ordem mundial? Insistir em formar um governo político cristão cujo ênfase é a institucionalidade, intelectualidade, moralidade e ética. Ou seja, gerar um mandamento moral, mas sem a autoridade de Cristo. Entendeu? Um ministério cristão que esteja na política como um mecanismo regulador de vida pública e gestão de novas leis. Isso é o que está nos autos. E o incentivo de que a igreja deve impor valores cristãos na política e usar o Estado para refrear o mal social e moral para que o bem prevaleça, a turma do bem. Tirando a autoridade messiânica de Cristo e gerando um mandamento moral e social, exclusivo, inclusivo e partidário. Agora, o poder da argumentação. Eu vou dizer aqui, pastor, eu não aceito nada que o senhor está falando, não pesquisou, ok, mas não aceito o que o senhor está falando. Então, qual é a tua argumentação? A tua argumentação é o seguinte, quando você vê uma igreja dedicada a transferir discípulos para o Estado com a esperança, ou com a tarefa, ou com a missão, ou com o ofício, de esses cristãos usarem o Estado para refrear o mal, ou estarem lá trabalhando para mudança do mundo, ou curso do mundo, como na verdade eu expliquei aqui. Qual é
o fundamento da tua argumentação? A ideia, a razão, o sentimento, a pressão materialista ou isso? Ou a hermenêutica daquilo que eu falei aqui? Você tem que apontar em Cristo. Em algum momento da vida dele, da obra dele, da missão dele, que ele tenha usado o Estado para atingir as suas metas e propósitos messiânicos. Em algum momento, quando faltou para ele meios e estratégias de que ele tenha feito acordo com partidos e políticos para chegar aos seus objetivos. Algum momento dele, da vida dele, dos seus discípulos, da primeira igreja, que tenha tido esse tipo de pensamento de que para que o bem prevaleça sobre o mal, que isso aqui é dualismo, né? Cristão precisa se tornar político. Existe essa escatologia lá? Não tem essa escatologia lá, então não adianta você ficar discutindo ideia comigo, razão e sentimento e opinião, quando o assunto aqui é evangelho. Eu não quero discutir política com você, só quero deixar claro o seguinte, olha, o que é dele não se mistura com o que é do Estado. E estão fazendo isso, caramba. Estão fazendo isso. Agora tem gente do outro lado que quando quer refutar, quer discutir política comigo. Eu já tenho meu conceito sobre política, ele existe para não funcionar, mas eu não quero discutir política com você, o que é esquerda, o que é direita, coisa do tipo, que não é a minha finalidade aqui. A minha finalidade é realmente o que é aqui. A defesa disso, de manter essa igreja dentro de nós, que preserve a obra de Cristo, que cumpra ser a sua continuidade, como também o progresso de suas ações. Então não adianta, a gente não vai se dedicar a discutir política aqui, mas em compensação nos dedicamos a exterminar, a aniquilar esse pastor político, esse ministério político e a união dessas duas coisas que é a igreja e o Estado. Mas daí vai lá a Michele Bolsonaro, em discurso, né, lá na Bahia, dia 9, sábado, e aí a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chamou as mulheres de direita a participar de forma mais ativa na política, né? E durante a sua fala ela usou uma expressão da moda e disse que é preciso macetar a legalização das drogas, o aborto e a ideologia de gênero no Brasil. Então o que você faz, ô Michele? Né? Você vai lá na ONU e no lugar onde está protocolada essa agenda de orientação e para de tornar isso uma coisa de partido e da esquerda, porque não é. Mas vamos lá. E aí ela abre aspas e ela diz o seguinte, como dizem aqui na Bahia, nós precisamos macetar. Mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e a extrema esquerda maldita, que é usada para o mal, querem implantar nessa sociedade. Nós não aceitamos que, de fato, a esquerda está colaborando para isso, mas ela não é a ideologia. Ela não é a autora da emenda e das pautas, ok? Bom, daí ela continua, abre aspas, claro que algumas nascem com vocação de viajar, disse ela sem citar o nome da atual mulher do presidente, mas eu nasci com a vocação de trabalhar pelo povo, o que dói no meu coração hoje é quem tem muita coisa para dar continuidade e está tudo parado. Bom, aí o que ela faz aqui? Em seu discurso, ela vai lá e ativa essa chave de pensamento teológico e político, de insistir na formação de um governo político cristão que une católicos, evangélicos, para ela tá pouco se lixando, que enfatiza a importância da religião na política. Ela está representando essa modalidade que eu já te expliquei, que sai de um mesmo eixo, de um mesmo poder, mas que o papel é esse, é o moralismo, sem a autoridade messiânica de Cristo. Impõe a necessidade de um mecanismo regulador de princípios e valores, inclusive cristãos, que ela chama, macetando quem se opõe. Que quer dizer o quê? Que é inconstitucional. Cadê o direito à liberdade daqueles que querem viver diferente do que você? É política, é o Estado, é a Constituição, não é a Bíblia. Então ela está querendo impor o que ela acha que é certo para aqueles que não querem obediência. Aí o Estado não é uma igreja, o Estado é o Estado. Você entende como é que é a tarefa dela? E como também o dos moralistas, é conflitar com a esquerda e a esquerda conflitar com a direita e gerar essa barbárie de divisões, de classificações, gerar o conflito, gerar o caos. Para isso servem as ideologias e os utopistas. Vamos lá. Estimula a ideia de que o mal esteja representado pela esquerda e para que o bem prevaleça sobre o mal,
os cristãos, ou aqueles que apoiam os valores cristãos, se imponham na política. E para que prevaleça o bem, o direito e a liberdade constitucional da esquerda tem que ser quebrada por eles. Daí, olha só como é que ela está representando essa modalidade que está ali historicamente registrada, que é o papel deles, o da direita. Tá? Daí vem a deputada do PT, Gleice Hoffmann, pela CNN, tirando proveito do que ela falou. E diz assim: me incomoda ver a Michelle fazendo um discurso que parece uma pregação evangélica e se colocando como porta-voz de Deus, como é a direita, né? E a ordem mundial quer que ela seja assim. E detalhe que ela fala aqui, ó, ok. Discutindo com o público evangélico a religiosidade, a crença e a fé. Como quer dizer, nós não queremos discutir crença, fé e valores, mas o que é constitucional, que é de direito e liberdade. Então, quer dizer, ela está mal intencionada, porque ela está no jogo, isso é um jogo, senhores. Então ela vai lá, pega o que a outra falou e fala contra ela, porque o PT, que algumas eleições atrás com o Lula, usava a igreja, era mesmo blá blá blá, só que daí viu a direita pegar a igreja, saiu da igreja para usar isso contra a direita. Então é como se essa ambiguidade existisse entre eles, que eles realmente fizessem essa criação de cenário teatral, de que a política realmente funciona, de que existem lados e a justiça, a liberdade e o direito podem estar representados pelo parlamento, inclusive isso. Mas, no fundo, tudo isso daqui se direciona para um único ponto. E qual? Eleger a nova ordem mundial. É isso. Porque aqui, enquanto uma discursa moral e a outra razão social, ninguém quer resolver o problema. Eles não existem para resolver o problema. Eles só existem para distrair. Para distrair, me perdoem. Para distrair, para encantar, para seduzir. É uma cortina de fumaça que a política sobe para toda a população não enxergar quem é o poder e para onde o destino da humanidade está direcionado. Que isso está protocolado. Entendeu? Como a pandemia foi um protocolo desse excesso e atividade de contingências. Então eu quero só deixar claro para vocês aqui que ela da direita, Michelle Bolsonaro, e a outra da esquerda, como toda a patota da esquerda, todos eles não provam o que discursam, não provam o que propõem, e a política que funciona é a força. Eu vou falar para você o que é. É o monopólio, é a taxação, é a tarifa, é a canalização financeira desse mundo, porque todas as riquezas naturais, financeiras estão canalizadas e controladas por um único poder. O que funciona é a tecnocracia, o que funciona é a ONU, o que funciona é a ordem mundial, o que funciona é a quebra das barreiras diplomáticas. O que está funcionando é isso. São os blocos econômicos, é a globalização, é o globalismo. Que alguns dizem que é diferente. Seja como for. Então qual é o papel da Michelle, a etiqueta? Né? Qual o papel dessa etiqueta aí? É lá enganar. Só que detalhe, por que eu estou aqui? Porque ela pega a igreja para fazer esse tipo de discurso mentiroso. Entendeu? Esse discurso canalha. Porque essa mulher sabe do que ela está falando. Entendeu? Que ela está indo lá para pregar uma coisa que ela sabe que não vai acontecer. Tanto que é verdade, o marido dela, que não é marido dela, né? Saiu do governo e nada aconteceu. Foram 4 anos só de blá, 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 blá. E o que a gente vê no cenário político desse país, como demais nações, acontecendo, é a bifurcação de único poder. Então, esse é o propósito do movimento. Nós não queremos interferir na nova ordem mundial, não queremos impedir ninguém lá do outro lado da elite a dominar o mundo, que isso é escatológico, isso vai acontecer. O propósito do movimento é tirar a igreja de Cristo disso. E as ovelhas dele também. Porque nós existimos para servir a Cristo. Mas pastor, o cristão vai deixar acontecer o que é bíblico vai acontecer. E eu espero que você não cumpra esse papel de idiota, de vestir a camisa de um partido, ir para a rua e achar que a tua voz ou que o teu partido vai conseguir impedir nova ordem mundial. Que você não seja estúpido e ignorante de acreditar isso, porque está provado na história
entendeu? E isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Como esses caras conseguem arrancar o proveito do caos? A ONU vem do caos, a ONU vem da incapacidade do povo de entender e compreender as coisas, como também dos estados de gerenciar os seus problemas, senhores. Vamos acordar, vamos enxergar. MISP existe para isso, para levar você à educação verdadeira da fé e te fazer ser um cristão verdadeiro, e quando o teu propósito é servir a Cristo, você vá como ele foi, e não como a tua igreja e o teu pastor te manda. Um abraço para vocês, Deus abençoe, a gente volta no próximo vídeo, trazendo aí mais hermenêutica sobre essa orientação e comportamento desse Jesus político e desse ministério cristão político que, como eu tratei hoje aqui, existe raiz e autoria para isso. Amém? E já dei até o nome para você de quem é. Um abraço para vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo.